Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês sobre mais uma semana que inicia para o Clube do Remo, visando duas competições. Na quarta-feira, o Amazonas pela Copa Norte e no próximo sábado, o Vasco da Gama em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Aliás, o Vasco está levando esse jogo muito a sério. A gente vai trazer uma informação importante para vocês sobre a equipe carioca neste conteúdo. Tem retorno para esse duelo contra a equipe do Amazonas também na quarta-feira e, claro, o foco do Fenômeno Azul nos próximos jogos, principalmente o do próximo sábado, onde o Clube do Remo tem uma expectativa altíssima de público diante do Vasco no Colosso do Bengola para começar de vez a sua reação na elite do futebol nacional. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse conteúdo, mais uma vez, é de 1.500, beleza? É muito importante sempre o like de vocês aqui no canal. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista, lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês, e não esquece também de hypar o conteúdo, porque assim o YouTube vai seguir recomendando o nosso trabalho. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês um pouco mais sobre um assunto que eu debati ontem aqui na live, né, com o Fenômeno Azul, que assistiu o pós-jogo de Grêmio e Clube do Remo, que foi justamente aquela má vontade, né, da transmissão do jogo de ontem, de alguns comentaristas, da galera que faz a cobertura da Série A aí, e até de influenciadores lá do Grêmio, né, enfim, sobre o Remo na elite do futebol brasileiro, né, porque assim, lá para o sul e sudeste, principalmente essa galera do eixo, Rio e São Paulo ali, né? O Remo ainda é visto como um coitadinho da competição, como um patinho feio da competição. E quando a gente exige aqui, por exemplo, que o Remo compita mais, que o Remo, de uma certa forma, né, vá para esses jogos pensando na vitória, é justamente para a gente começar a tirar esse selo de ser o time coitado da Série A, né? A gente sabe, o Campeonato do Remo é um campeonato de sobrevivência, é um campeonato de permanência na Série A, o primeiro ano do clube na elite depois de mais de 30 anos. O Remo que ainda passa por problemas graves aí na sua estrutura, que infelizmente, né, demorou muito para sair do papel, para sair ali de um projeto. Esse ano a gente está cobrando CT, está cobrando reforma no Baenão, mas a gente precisa entender de que o Remo, para ele ser uma equipe nos próximos anos consistente na Série A, ele precisa da permanência. Não tem como a gente só passear na Série A. Não tem como a gente só passear na elite do futebol brasileiro. E hoje, né, eu estava acompanhando um corte aí que o Bad Boy falou lá na Liberal, que chamou muita atenção, né, que é justamente a importância que o torcedor rival dá para o Remo na Série A. Essa importância que o torcedor do rival dá para o Remo na Série A, que com o tempo, o eixo Rio e São Paulo, Sul e Sudeste, vai começar a dar para o Remo. Porque se a gente incomoda os rivais estando na Série A, a gente também tem que incomodar essa galera que não querem ver o Remo na elite do futebol brasileiro, por várias questões, inclusive geográficas, né? Do Remo nos próximos anos disputar a elite, ou seja, do Remo ficar na primeira divisão. É difícil, a gente sabe o quanto que a Série A é uma competição competitiva, são só 20 clubes que fazem parte, né, dessa festa que é de primeira divisão, mas é por isso que a gente exige, pessoal, quando eu gravo conteúdo aqui, exijo que o Remo vença as partidas, a gente quer que o nosso clube fique lá. Eu sou uma pessoa que eu vou sempre ser exigente, por isso que eu cobro jogador aqui, eu cobro técnico, eu cobro dirigente, entendeu? Porque se a gente ficar passando só a mão na cabeça, aí perde um pouco do sentido também, né, da coisa. E quando a situação lá na frente sair do controle, Deus o livre, a gente não conseguir mais reagir no campeonato, aí o torcedor vai ficar se imaginando, vai ficar pensando no que ele poderia ter feito de uma maneira diferente para o clube reagir na temporada. Eu vou até deixar esse corte aí do Bad Boy, né, que ele comentou lá na Liberal. Primeiro sobre a incomodação aí dos rivais e da situação de que o torcedor do Remo é o maior interessado
do Remo ficar na elite do futebol brasileiro. Acompanhe aí. E você, torcedor do Paysandu, que se pudesse já rebaixava hoje o Remo, lembre que para dezembro vai ter as férias de julho, né, Wilson? Tem uma parada ainda pra Copa do Mundo. O que mais que tem para dezembro? Rapaz, Tem o Sírio, né? tem Ciro, tem eleições esse ano também. Tem o Natal também, né? Isso se o Remo cair. Se o Remo não cair, a fila da escadinha da Baía do Guajará, nego querendo se jogar lá. Rapaz, eu acho muita graça, velho. Então peço a você, torcedor remista, que está me escutando agora. Quantas rodadas já foram do Brasileiro? 10. Quantas faltam? 28. 28 rodadas, meus queridos. Tem muito jogo. E o time já mostrou que se garante. Se depender de nós aqui, o Remo fica na Série A. Antes da gente ir, O pessoal que é ao contrário a isso, a Delegacia da Mulher é bem ali na Mauriti. Tu pega, leva um vídeo lá e fala o porquê. Se tu já não consegue mais dormir, se tu tem problema de insônia. Mas vou dizer de novo, se depender da gente aqui, o Remo vai ficar na Série A. Agora, a gente não pode ficar discutindo com louco, com maluco. Antes de irmos embora, Bom, tá aí o corte, né, do Bad Boy na Liberal. Cara, eu achei muito bom esse corte, porque é incrível, né? Ontem, por exemplo, o rival estreou na Série C, e eu até comentei hoje no grupo que eu tenho aqui, de comunicadores do futebol paraense, e eu falei para meus colegas, olha, vocês que criam o conteúdo pro Paysandu, vocês estão mais preocupados com o Remo na Série A do que com o time de vocês, que acabou de estrear na Série C. O Paysandu estreou vencendo o Volta Redonda, aliás, o Volta Redonda fraquíssimo, né? Que tá disputando a Série C aí, deve fazer uma campanha apenas para se manter. E os caras só queriam saber do jogo do Remo, né? Só repercutiu o jogo do Remo. Eu sei, Série A com certeza repercute mais do que Série C. Mas isso mostra o quanto que a Série A é um campeonato que tem essa repercussão. Por isso tem muita gente preocupada com o Remo na Série A. O rival preocupado porque a gente tá lá e quer que a gente caia o mais rápido possível. E, obviamente, nossos adversários que tentam de todas as formas, né, diminuir o Clube do Remo, a instituição Clube do Remo, porque incomoda ver o Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu estou reforçando aqui com vocês que sábado o compromisso de todo remista, claro que pode ir ao jogo, é estar lá no Colosso. É ir ao Mangueirão e acompanhar o jogo contra o Vasco. Tem que ser casa cheia essa partida, uma virada de chave, né? O nosso time está melhorando, nosso time está encontrando bons desempenhos, mas a gente precisa aliar isso a resultado. O Vasco é uma equipe que ainda está ali perigando na segunda parte da tabela. O campeonato está só no início, foram 10 rodadas e a gente precisa ser um mandante, obviamente, respeitável, né? Ser um mandante em que as equipes cheguem aqui, porra, olhem para a arquibancada, respeitem o Remo e dentro de campo também o Remo seja um clube respeitado. E é por isso que é muito importante o papel da torcida sábado que vem no Mangueirão, claro, apoiando o Clube do Remo e, obviamente, torcendo por uma vitória diante do Vasco. Aliás, o Vasco, que deve vir a Belém com força máxima, tá? Inclusive, o Vasco mandou reservas e o Sub-20 lá para a Argentina para a estreia da Copa Sul-Americana contra o Barracas Central, porque o Vasco tá com esse dilema na elite, né? O Vasco perdeu pro Botafogo, foi a primeira derrota aí do Renato Gaúcho sob o comando da equipe vascaína. O Vasco veio de empate também contra o Coritiba. E o Vasco é aquela equipe que é sempre instável na Série A, né? Tem bons momentos, mas quando perde a primeira, desanda tudo, enfim. E o Remo, claro, que está interessado em aumentar essa crise, ou pelo menos criar essa crise lá no Vasco da Gama, dessa vez comandado pelo Renato. O Renato nem viajou lá para a Argentina porque está focado em preparar o time para o jogo contra o Clube do Remo. Então, o Vasco vem com força máxima para esse duelo contra a equipe remista. O Clube do Remo, que vai trabalhar essa semana, obviamente, pensando no jogo do Vasco, com o time principal, mas deve colocar uma equipe alternativa, né? Aquela equipe misturada no jogo contra o Amazonas na próxima quarta-feira. Aliás, para esse jogo, Patrick de Paula deve estar à disposição do técnico Léo Condé. Ele que estava tratando de uma pubalgia, está de volta aos treinamentos, deve ser a opção nesse duelo diante da equipe do Amazonas na próxima quarta-feira no Mangueirão, às 8 horas da noite. E o Iago Pikachu deve atuar nessa partida, já que ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo para o jogo da primeira divisão contra o Vasco, né? O Pikachu acabou sendo expulso ontem,
terceiro amarelo não, ele foi suspenso pela expulsão no jogo de ontem contra o Grêmio, tá? E para esse jogo, que a gente já sabe, né, vai ter aí do jogo do Vasco, o retorno do Zé Wellington e o Zé Ricardo, que estavam suspensos, esse sim, pelo terceiro cartão amarelo. O Duplex Chamba, pessoal, ele esteve na seleção aí da rodada, tá? A rodada de número 10, foi o único jogador do Clube do Remo nessa seleção da rodada. E isso mostra, claro, né, uma evolução do sistema defensivo do Clube do Remo, que era um dilema ali na época do Osório, questão do Remo tomar gols em todas as partidas. O Léo Condé iniciou também a sua era tomando muitos gols, é verdade, tomou ali do Coritiba, tomou do Flamengo, né? Tomou lá o gol do Bahia, tomou os 2 gols contra o Santos. Então foi o primeiro jogo ali que o time do Léo Condé não tomou gol na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então realmente é muito em função do jogo aplicado que o Remo fez ontem, especialmente, como eu disse no vídeo do meio-dia, né? Da entrega dos jogadores do meio de campo, do sistema defensivo como um todo funcionando, e quando o Remo ficou com o jogador a menos, todo mundo temeu ali por um gol do Grêmio, a gente conseguiu suportar aquela pressão, inclusive lá com a atuação impecável do Duplex Chamba, jogador interessantíssimo aí, né, camaronês, o Clube do Remo soube encontrar no mercado da bola. Então, para esse jogo contra o Vasco, é claro que a gente quer aprimorar o sistema defensivo, mas claro quer também aproveitar essas oportunidades. Eu vi uns prints lá na internet, né, no Twitter, de alguns torcedores cobrando pedido de desculpa ali do Aleph Manga, né? Porque o Talhari deu entrevista após o jogo, falando, né, que errou o gol, pediu desculpas pelo gol perdido. O Iago Pikachu pediu desculpas depois lá nas redes sociais dele, depois de ser expulso de maneira infantil. O pessoal cobrando lá o Aleph Manga, né, para ele pedir desculpas também pelo pênalti perdido. Olha, eu sempre falo uma coisa aqui para vocês, né, que tem situações que realmente precisam de manifestações públicas, né, pedido de desculpas, mas se ele internamente, se ele pro grupo de jogadores pedir desculpas, eu acho que isso é o mais importante. Agora, é claro que ele vai ser cobrado, está sendo cobrado para melhorar internamente pelo próprio Léo Condé. O Léo Condé tem confiança nele e a gente vai torcer aí para que o time do Remo como um todo melhore esse aproveitamento de pênaltis, né? Aliás, tem um dado interessante do meu amigo Felipe Chaves, lá da Enciclopédia do Leão. Desde o ano passado, né, o time do Clube do Remo teve vários pênaltis a seu favor, e o Remo perdeu cerca de metade dos pênaltis ali que teve, né, à disposição. Então, e pênaltis, claro, nas cobranças quando o jogo tá rolando, né, ou seja, quando o jogo tá acontecendo. E isso tem preocupado o torcedor, né? Porque já é algo aí que vem atormentando a cabeça do torcedor remista. Só esse ano de 2026 o Remo perdeu com o Pikachu no Paraense, né? Com o Poveda na Copa Norte e agora com o Aleph Manga. Foram 3 pênaltis perdidos em 2026. Inclusive os últimos, né? Tirando o do João Pedro marcou, né, lá contra o Paysandu no primeiro jogo da final, quase perdeu inclusive aquele pênalti, mas nos últimos 3 pênaltis, sem ser esse do João Pedro, o Remo acabou perdendo. Então, é uma questão, claro, de trabalho, de aprimoramento, e tem uma situação, cara, que me chamou a atenção nos últimos dias, que eu achei muito bacana compartilhar com vocês. E tem gente que ainda acha que isso é frescura, né? O Remo criou um departamento de psicologia no seu núcleo de saúde, que é o NASP, né? O NASP agora conta com esse departamento de psicologia justamente para auxiliar os atletas. E assim, galera, em clubes de alta pressão, em clubes grandes de massa, como é o Clube do Remo, isso é um departamento indispensável, tá? É um departamento indispensável você contar com psicólogos, porque às vezes o jogador vai para a partida e ele perde o pênalti ou ele vai mal no jogo por conta de situações às vezes externas. Não estou aqui querendo justificar, claro, o pênalti perdido pelo Aleph Manga, lá atrás o pênalti perdido pelo Poveda, pelo Pikachu, mas eu estou citando que a parte mental do jogador de futebol, ela tem que estar 100%. Se ela não tiver 100%, obviamente que o processo vai ficar muito comprometido. E mais do que nunca nós vamos precisar do Remo mentalmente bem também para essa sequência de temporada, para a recuperação da Série A e também para as competições que o Remo vai entrar em campo, como a Copa Norte e também a Copa do Brasil. Então, esse investimento é muito bom. O Departamento de Saúde do Remo ganha muito com isso,
né, tendo departamento agora, nesse departamento, a área da psicologia, porque hoje o futebol também ele trabalha muito essa questão mental. Então, não é algo que a gente vai aqui descartar ou deixar de levar como importância, porque a gente sabe muito bem o quanto que isso interfere dentro de campo, mas, obviamente, que as questões táticas, as questões técnicas, elas são muito mais importantes, mas isso também é um complemento, sem dúvida alguma, na ciência do futebol. Beleza, pessoal? Amanhã o Clube do Remo retorna os treinamentos aí, força máxima com o Léo Condé, né? Não vai ter ainda, infelizmente, o Vitor Bueno para esse jogo contra o Vasco. Ele deve retornar ali para a partida contra o Bragantino, mas quem sabe, né, o NASP não consiga recuperar o Vitor Bueno a tempo. Seria realmente um reforço e tanto se ele retornar nesse duelo contra a equipe do Vasco no próximo sábado. Vamos aguardar. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui mais uma vez. Não esquece de deixar o like. Bora bater esses 1.500 de meta de like nesse conteúdo. Verificar a tua inscrição, hypar o vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, tamo junto. Valeu!